O programador iniciante deveria focar primeiro em conhecimento e não em ganhar dinheiro. E normalmente, o começo da carreira de dev, ele já não tem salários muito altos. Muita gente se engana por curso, por pessoa publicando na internet, por coisa assim, e acha que vai começar ganhando seus 50 milhões de reais por mês, mas não, a realidade é um pouco diferente disso, e normalmente você vai começar com salários baixos na área. Mas o ponto positivo é que a progressão de carreira ela pode acontecer muito rápido e é muito fácil você dobrar ou triplicar de salário a cada vez, cada ano. E isso se dá muito pelo tempo de experiência que você adquire e também pelo conhecimento, que é o que eu tô falando aqui nesse vídeo. E eu sei que nem todo mundo pode se dar o luxo de ganhar um pouco menos para focar em coisas que deem mais conhecimento. As pessoas têm contas para pagar e às vezes aqueles 500, R$ 1.000 a mais faz diferença na vida da pessoa. Mas se você, assim como eu, teve condições de focar mais em conhecimento do que em ganhar dinheiro, eu sugiro que você tome essa ação, porque esse pouco dinheiro que você vai receber a mais pode se transformar em muito mais se você focar em ganhar conhecimento em vez do dinheiro momentâneo. Eu falo isso um pouco com base no que eu vivi na minha carreira. Para ter noção, o meu começo de carreira eu recebia um salário pequeno porque eu trabalhava em uma empresa da cidade, era uma software house e eu estava em um projeto pequeno e tal, um projeto interno, e eu não ganhava um salário que eu considerava alto até mesmo para a cidade. E durante o tempo que eu passei nessa empresa, eu recebi propostas para dobrar meu salário em outras empresas, mas eu sempre foquei muito em algumas questões quando eu escolhi um lugar para trabalhar, como o ambiente de trabalho sempre contou muito para mim, porque se eu fosse para um ambiente não muito agradável ou com pessoas que eu não gostasse, eu sentia que eu não ia ser produtivo, que eu não ia conseguir aproveitar e me destacar ou ganhar mais conhecimento, melhorar na minha carreira. Então, eu sempre foquei muito, eu dei mais valor pro ambiente do que pro salário em si. Então, nessa empresa, mesmo ganhando menos, eu tinha um ambiente muito agradável, um ambiente que me permitia fazer a faculdade durante o tempo, então eu conseguia conciliar o trabalho e a faculdade. E no projeto que eu estava em específico, era um projeto interno da empresa, que não tinha toda a pressão de um cliente externo ou de prazos e tudo mais. E tinha muitas tecnologias novas, como GraphQL, como microserviços, Nest.js, Next.js, React, Flutter, Docker, Kubernetes e Postgres e várias outras coisas que os outros produtos internos da empresa não tinham. Então, como era um produto interno, eles estavam testando várias dessas ferramentas e eu acabei meio que por sorte caindo no time dessas tecnologias modernas. E aí, no começo, para lançar rápido a aplicação e tal, no começo tinha mais ou menos uns 10, 12 desenvolvedores no time. Depois de um ano que já tinha sido um pouco mais consolidado, ficou só eu e outro dev no time. E aí a gente foi tocando o projeto de ponta a ponta, assim, desde front-end, back-end, deploy, ligação com cliente, suporte, até ligação de vendas também. Então, várias coisas que eram... algumas pessoas podem achar que é um pouco mais exploração, estresse e tudo mais. Eu consegui agregar muito na minha carreira com soft skills, com coisas assim. Então, eu consegui, em pouco tempo, adquirir muito conhecimento para várias coisas diferentes. E até nesse projeto, como eu era meio que o principal desenvolvedor back-end, eu consegui testar muitas coisas, consegui solucionar vários problemas que eu queria pôr em prática e sem ter essa pressão de um cliente externo, como eu disse. Então, em 2 anos que eu fiquei lá, eu aprendi muita coisa que eu provavelmente não teria aprendido se eu tivesse ido para outra empresa ganhar o dobro. E aí, depois que eu fiquei nessa empresa que eu já vi que eu tinha extraído todo o conhecimento que eu conseguiria e que ali o meu valor dentro da empresa já era muito maior do que o salário que eu estava ganhando, aí eu fui atrás de ganhar dinheiro e eu comecei a dobrar e triplicar o meu salário todo ano trocando de empresa. Então, em pouco tempo eu consegui sair de um salário baixo para um salário alto que eu jamais imaginei ganhar. E uma coisa importante é que o conhecimento ninguém tira de você. Você aprende as coisas e a menos que você tenha uma amnésia, um Alzheimer, alguma coisa assim, você não vai esquecer aquilo lá. Agora, um salário alto em uma empresa, você pode ser demitido a qualquer momento, você pode, sei lá, ser rebaixado, alguma coisa assim. Mas se você tiver o conhecimento e você for demitido de uma empresa com um salário bom, pouco tempo depois você vai conseguir se realocar e ganhar um salário até às vezes mais alto ou parecido com o que você estava. Acho que é tudo uma grande questão de você saber aproveitar as oportunidades que aparecem, você saber aproveitar os bons ambientes que aparecem e as boas experiências que você vai adquirir durante a carreira. E se você está feliz, se você está acomodado onde que você está e você não tem muita vontade de crescer na carreira, esse vídeo não é para você, mas se você acha que você consegue ganhar mais, se você acha que você consegue salários melhores e você acredita no seu potencial, sai dos jogos, sai de ver conteúdo inútil, sai do LoL, sai do CS, vai para uma coisa que realmente importa e vai agregar na sua carreira, assiste vídeos, lê artigos, lê coisas que vão fazer você ter mais conhecimento e vão fazer você crescer na carreira. E não adianta, para você crescer, você vai ter que fazer sacrifícios, vai ter que escolher estudar em vez de fazer alguma coisa, e não todo o tempo. Eu já fiz muitos
sacrifícios, mas eu também não deixei de curtir a vida, não deixei de sair com os meus amigos, não deixei de jogar, não deixei de ver vídeos, filmes, séries e coisas assim, mas eu tive que reduzir porque eu acreditava no meu potencial, eu sabia que eu poderia chegar muito mais longe e eu fui atrás. Eu sempre fui muito dedicado, assim, então eu tô estudando a área há 10 anos, às vezes pode parecer que a minha carreira é um pouco curta, trabalhando como programador de fato há 4 5 anos, mas eu estudo desde o ensino médio, então já são 10 anos estudando e indo atrás e sempre sendo muito curioso, indo atrás das coisas. E durante essa trajetória, que não foi fácil, foi uma trajetória muito cansativa e tá sendo, eu deixei muita coisa para trás, às vezes coisas que eu gostaria de ter feito e não fiz porque eu tava escolhendo ser um programador melhor, tava escolhendo melhorar na minha carreira. Então, uma boa carreira ela exige sacrifícios. Mas os sacrifícios, eles se pagam, porque em pouco tempo eu fui de júnior para sênior, trabalhando para fora, ganhando em dólar, com uma boa carreira consolidada. Então, tudo que eu fiz para trás, eu vejo que hoje valeu a pena e não me arrependo de nada. E só deixando claro também, eu não tô falando para você receber miséria e ficar no trabalho ruim por causa disso. Eu tô falando para você sempre balancear na sua carreira e nos trabalhos que você vai escolher entre um ambiente bom que vai fazer você evoluir e um salário bom, porque um salário bom você consegue ao longo da carreira, mas um ambiente bom vai te fazer evoluir muito mais rápido e conseguir salários melhores. Então não é para você aceitar um salário mixaria, você ser explorado dentro de uma empresa, se não vale a pena o crescimento que aquilo lá vai te agregar. Você tem que sempre saber balancear a questão do salário com um ambiente e ver como que aquilo vai impactar na sua carreira ao longo prazo. E bom, e falando um pouco de conhecimento, algumas coisas que eu fiz que me ajudaram muito na carreira foi sempre ser muito curioso. Eu sempre perguntava para todo mundo, para os meus mentores, principalmente, eu sempre nas empresas que eu passei, eu sempre tentava descobrir quem que era o cara mais qualificado, o dev mais experiente e colava nele para perguntar muita coisa, para aprender sobre o sistema, sobre as tecnologias e tentar identificar como que ele se comportava, como que ele falava em reuniões, como que ele passava feedback, como que ele revisava pull request, como que ele escrevia código e sempre ia tentando copiar porque era o cara mais experiente. Então, se eu, que era um júnior, conseguia fazer coisas parecidas com um dev sênior especialista, eu já conseguia ser muito bem visto dentro da empresa. Além disso, também eu sempre procurei deixar a parte que eu fiz muito melhor do que estava antes, ou por onde eu passei muito melhor. Então, algumas coisas que eu fiz foi, por exemplo, passar em algum projeto novo, tentar rodar ele e ter que perguntar para as pessoas como rodar, e aí depois que eu tinha a ferramenta e o passo a passo de como rodar, eu documentava aquilo lá para deixar mais fácil para quem fosse rodar depois, ou escrever documentação de projeto, documentação de alguma coisa que fosse me ajudar a entender melhor o contexto e também fosse ajudar a entender as próximas pessoas que fossem trabalhar naquilo lá, entender melhor, ou pegar mais responsabilidade, de não ter medo de errar, porque você está começando a carreira, mas você tem que saber errar e tem que saber sentir responsabilidade pelos seus erros também, mas também ir atrás de fazer coisas que vão te desafiar e não ficar só na mesmice, não ficar só no crudezinho básico e sempre ir atrás de mais. Um exemplo que eu sempre trago assim do meu começo de carreira é nessa empresa também que eu fiz, que tinha só eu e outro dev, a gente fez um MVP rápido e claro que ficou muito débito técnico no caminho, e aí teve algum momento que um dos débitos técnicos era a parte de autorização, então o nosso sistema ele não validava se o usuário tinha permissão para acessar as coisas, não validava se o usuário era parte da organização, o que ele podia acessar ou não, e aí em algum momento eu conversei com o meu gestor e falei, eu vi esse problema aqui, a gente está crescendo, então eu quero resolver ele. Aí a gente conversou, fez uma sprint focada nisso, e eu peguei metade da sprint para pesquisar baseado nas nossas tecnologias, baseado nas coisas que a gente usava, e eu fiz um projetinho assim para ver como aquilo ia funcionar na prática, e eu mostrei para ele a minha metodologia, a minha abordagem, ele curtiu e eu comecei a implementar, e basicamente com isso eu aprendi sobre Row Level Security do Postgres, aprendi sobre GraphQL Directives do GraphQL, do Prisma, e eu aprendi sobre os guards do Nest, então com isso eu consegui fazer um negócio bem melhor, mais robusto, e ele ficou impressionado assim com o que eu apresentei, com o projeto, e eu também fiquei muito feliz de ter conseguido trazer um resultado desse, e foi uma coisa que eu fiz durante a carreira assim que todas as entrevistas que perguntam, agora eu fiz mais coisa, então eu tenho mais coisa para contar, mas durante 2 anos sim, era o meu ponto-chave assim que eu sempre contava em entrevistas e o pessoal sempre olhava muito bem assim do jeito que eu contava e como foi a solução.
E outras coisas que eu fiz também que me ajudaram muito foi sempre estar ativo na comunidade de alguma forma, seja vendo vídeos, lendo artigos, lendo posts, lendo documentação, colocando o projeto em prática. Programação é muito de mão na massa também, então às vezes você não adianta só ler alguma coisa, você tem que fazer um projeto para colocar aquilo em prática e assimilar. Então sempre vai atrás de conhecimento, procurando. E a internet tem muita coisa boa de graça. Eu nunca paguei por curso nenhum, nunca paguei por nada, mentoria, nada. Então, sabendo pesquisar, sabendo ir atrás, tem muitas coisas boas que vão te ajudar a crescer na carreira. E com isso, sendo uma pessoa sempre muito ambiciosa, muito curiosa de conhecimento, eu consegui crescer muito rápido, fui de júnior para sênior em 4 anos e hoje eu basicamente escolho se eu quero ou não participar de um processo seletivo, escolho o salário, escolho empresas, então eu tenho uma carreira muito mais confortável graças a tudo isso que eu fiz lá no começo, alguns sacrifícios que eu passei, algum tempo ganhando um pouco menos que eu gostaria de ganhar, mas eu vejo que a minha carreira ela foi construída numa base muito sólida, que me permite ter um pouco mais de flexibilidade hoje e me permite ter um pouco mais de planos futuros, assim. Eu sinto que eu sou muito melhor posicionado no mercado hoje. E espero que depois desse vídeo você também seja, que as dicas que eu passo aqui ajudem vocês de alguma forma a conseguirem carreiras melhores e ir atrás dos seus sonhos. Se você gostou, deixa um joinha aí. Eu quase não faço essas coisas de youtuber, essas coisas eu ainda não manjo muito, mas se você gosta do conteúdo, se você tem acompanhado, se inscreve, deixa o joinha, comenta aí. Eu também gosto de sempre ouvir o feedback do pessoal, de interagir, eu respondo praticamente todos os comentários, então vamos interagir mais. Eu gosto muito de ver quem está assistindo meus vídeos, de como que está sendo o feedback do pessoal. Valeu, tamo junto!